Olá, amigos do Gabarito Enem. Nós estamos aqui para mais uma aula sobre ondas, agora procurando, nesse nosso encontro, fazermos uma análise dos chamados fenômenos ondulatórios. As ondas estão presentes no nosso dia a dia e, durante a sua propagação, elas sofrem diversos fenômenos. Nós destacaríamos aqui 4 fenômenos para essa nossa análise inicial. O fenômeno da reflexão, o fenômeno da refração, a difração e a interferência. O nosso interesse é fazer uma análise detalhada da ocorrência desses fenômenos e das suas consequências em termos reais, em termos práticos. No entanto, uma ajuda muito importante que nós teremos para realizar essa análise de forma segura é a utilização das chamadas frentes de onda. E o que seriam essas frentes de onda? Na verdade, as frentes de onda constituem um recurso que utilizamos para representar os movimentos ondulatórios. Vamos imaginar aqui a existência de um recipiente, olha lá, com formato retangular, não muito profundo, contendo água. Eu tenho como objetivo produzir ondas na superfície da água deste recipiente. Num primeiro momento, farei uso de uma régua, observem, introduzida na água, e eu movimento essa régua de maneira a produzir perturbações que vão se propagando ao longo da superfície da água. Quem olha de cima vê determinadas porções elevadas na água, que são as cristas, e determinadas regiões de depressões, que são os vales. A representação simbólica deste movimento ondulatório é feita desta maneira. Estas retas azuis representam as cristas, as posições de elevação da água. Essas retas vermelhas servem para mostrar o sentido de propagação dessas ondas. Se este segmento azul é uma crista, se este azul é a crista seguinte, é evidente que essa distância de uma até a outra vai expressar para nós o comprimento de onda. Então, este desenho é como se eu estivesse vendo este tanque de cima, de topo, e cada linha cheia dessa representa a crista que está se propagando na superfície da água desse tanque. Esse movimento da régua produz ondas que se propagam em sequência, daí termos as chamadas frentes de onda retilíneas. Mas nem sempre elas são necessariamente retilíneas. Por exemplo, se eu gotejar sobre o tanque, em lugar de movimentar a régua, como na situação anterior, ou movê-la tocando a água em posição vertical, como representada na figura ali, eu terei a produção das chamadas frentes de ondas circulares. Observem que, mais uma vez, eu estou vendo as ondas por cima, onde cada linha cheia dessa aqui representa as cristas se propagando a partir do meio. Uma vez que eu tenha essa noção do que são as frentes de onda, nós podemos, então, aí sim, analisar os fenômenos que ocorrem com as ondas. E o primeiro, dentro dessa nossa escala de análise, até por ser o mais simples, é o chamado fenômeno da reflexão. O que é a reflexão? É simplesmente a onda atingir uma superfície qualquer e retornar ao meio original. A figura mostra ondas se propagando num meio qualquer, não importa que tipo de meio seja esse, no sentido indicado pela seta. Num dado momento vão atingir essa parede, esse obstáculo, e vão retornar ao meio de origem. Como as ondas não mudam de meio, elas têm, tanto na incidência quanto na reflexão, a mesma velocidade, o mesmo comprimento de onda, né? A mesma amplitude. Observem que as características básicas não se modificam. A única modificação que nós temos é em relação à trajetória das ondas, que, por conta da reflexão, há uma modificação na direção de propagação das mesmas. No entanto,
todas as características básicas da onda permanecem inalteradas com a reflexão. Repito, velocidade, comprimento de onda, frequência, amplitude. Agora, o fenômeno da reflexão é um fenômeno que efetivamente ocorre na prática? Claro. A figura que ali aparece procura expressar um fenômeno que ocorre como consequência da reflexão das ondas sonoras, que é o eco. No caso da figura, ela simboliza uma pessoa, num dado momento, batendo palmas. O som produzido pela batida das palmas vai imediatamente aos ouvidos, ela ouve aquele som. Esse som permanece gravado no nosso sistema auditivo durante cerca de 1/10 de segundo. No entanto, nesse período em que o som está gravado no nosso ouvido, essas ondas se propagam através do meio no qual a pessoa se encontra e, por exemplo, se atingem uma parede, elas voltam, elas refletem. Se elas voltarem em menos de 0,1 segundo, o som original ainda não sumiu do sistema auditivo, ainda não apagou, ele ainda está lá presente, ativo. A pessoa, por essa razão, não o percebe novamente. Mas se ele vai até a parede e volta num tempo superior a 0,1 segundo, quando ele retornar, o som original já se apagou. E aí ela ouvirá novamente esse som, dizendo que ocorreu o eco. O sistema de localização de alguns animais, ou até da detecção de obstáculos, como o morcego, por exemplo, se baseia na emissão e reflexão de ondas. O morcego, observe antes de mais nada que ele tem aquelas orelhas semelhantes a antenas parabólicas. Durante o voo, ele emite um chiado característico, aquele assovio, que nada mais, nada menos é do que ondas que ele está emitindo. Se houver um obstáculo qualquer à frente, essas ondas serão refletidas, serão captadas e o seu cérebro processa a existência daquele objeto. Se for num processo de caça, ele voa em direção àquele objeto. Se for num simples processo de voo, ele desvia daquele obstáculo para que ele não colida com o mesmo. Exatamente a partir dessa observação em relação aos morcegos, foi que o homem desenvolveu os sistemas de radares, por exemplo, que se utilizam exatamente da emissão e da reflexão de ondas. Havendo algum navio, algum avião passando por ali, vai refletir as ondas e o radar vai fazer a detecção daquele elemento. O sistema, por exemplo, de produção de imagens por ecografia, nada mais, nada menos é do que a utilização de ultrassons, que são sons com uma frequência bastante superior à daquela que somos capazes de perceber no nosso ouvido, são utilizadas para incidir sobre partes e órgãos do corpo, refletir, formando todo o conjunto de imagens do interior da região que está sendo observada, seja lá o útero de uma mulher para mostrar um feto em formação, seja um órgão que está sendo analisado para verificar a presença ou não de tumores, mas o processo de ecografia consiste também na reflexão, a reflexão das ondas dos chamados ultrassons para a produção da imagem. O segundo fenômeno que analisamos dentro dessa escala é o chamado fenômeno da refração. A reflexão consiste em a onda atingir um obstáculo e retornar ao meio original. A refração consiste em haver uma mudança de meio. Por exemplo, se uma onda vem se propagando no ar e passa para a água, neste caso houve mudança de meio e nós dizemos que houve refração. Então, a refração ocorre quando as ondas passam de um meio para outro. Toda vez que mudarem de meio, mudarão de velocidade. No meio A terão uma velocidade, no meio B terão outra. Modificarão também o comprimento de onda, conforme veremos aqui, mas jamais alterarão a frequência. A frequência
de uma onda que, depois de produzida, não se altera mais, qualquer que seja o meio. Então, se ela está no meio A, passou para o meio B, vai mudar a velocidade, vai mudar o comprimento de onda, mas não vai mudar a frequência. Se as ondas incidem perpendicularmente à linha que separa os meios, como é o caso aqui, eu imagino que essa linha mais grossa represente a separação de dois meios que chamamos de meio 1, meio 2. Eu tenho as ondas incidindo perpendicularmente. Você repara que ela mantém a sua trajetória original, não há qualquer tipo de desvio na trajetória das ondas. Mas existe sim a possibilidade de elas incidirem inclinadas. E nesse caso haverá um desvio. Por ocasião do estudo da refração da luz, que é uma onda em particular, viu-se que, ao passar para um meio no qual a velocidade diminuía, havia aproximação da normal. Ao passar para o meio no qual a velocidade aumenta, ocorre afastamento da normal. Eu aqui tenho as ondas incidindo perpendicularmente à linha que separa os meios, por isso não há desvio. Mas notem, aqui no meio 1 elas têm uma velocidade chamada V1, aqui no meio 2 tem uma velocidade V2, e supõe-se nessa análise que a velocidade aqui no meio 2 é menor do que no meio 1. Então as ondas, quando mudam, quando passam para cá, diminuem de velocidade. Como a velocidade fica menor, essa crista passará a se mover mais lentamente do que a que vem atrás. Ora, se ela vai passar a se mover mais lentamente do que a que vem atrás, a distância entre elas vai diminuir. Isso fará com que o comprimento de onda fique menor. Então, se eu olho para uma figura e vejo, neste meio 2, o comprimento de onda é menor do que no meio 1. Isto é suficiente para que eu diga que a velocidade nesse meio 2 é menor do que no meio 1. O comprimento de onda e a velocidade se comportam da mesma forma. No entanto, as frequências lá e cá são iguais. Existe ainda, bastante importante também, o chamado fenômeno da difração. E o que seria efetivamente a difração? As ondas, em determinadas situações, ao encontrar um obstáculo, podem, bater no obstáculo e retornar. Aí eu digo que ocorre reflexão. Mas podem também contornar aquele obstáculo. E aí nós dizemos que ocorre difração. Então a difração é a capacidade que as ondas têm de contornar obstáculos que se interponham à sua propagação. O curioso é que o fenômeno da difração pode também ocorrer num outro tipo de situação, em que as ondas se propagam no meio em que haja uma fenda. As ondas que chegam até a região da fenda conseguem espalhar-se a partir daquela fenda e aí nós dizemos que ocorre difração. As duas figuras procuram ilustrar. Aqui existe um muro separando a pessoa do cachorro. Embora a pessoa não consiga ver o cachorro, por conta do muro, que é um obstáculo, ela consegue ouvir o som do latido. As ondas que ele emite contornam o obstáculo, chegam até a pessoa. Portanto, aqui está ocorrendo o fenômeno da difração. Graças à difração, a pessoa percebe a presença do cachorro ali. Aqui, a ideia que a figura procura passar é de que nós temos um ambiente no qual duas pessoas conversam, há uma porta, uma fenda qualquer, uma pessoa do outro lado, de maneira que a pessoa de camisa amarela não consegue ver esses dois, já que existe uma parede ali interpondo. No entanto, o som da conversa dessas pessoas, ao chegar à porta, espalha-se a partir daquela abertura e, graças a esse fato de espalhar-se, quer dizer, a ocorrência da difração, aquela pessoa consegue ouvir o que estas aqui estão falando. Então, o fenômeno da difração se caracteriza como essa capacidade das ondas de contornar obstáculos ou, ao atingir uma fenda, espalhar-se a partir daquela fenda. Bom, mas esse fenômeno sempre acontece?
ou existe algum tipo de restrição? E eu colocaria que sim, existe um tipo de restrição. Para que as ondas contornem o obstáculo, ou para que elas espalhem-se acentuadamente a partir da abertura, é necessário, olha lá, que o comprimento de onda seja maior, o comprimento de onda tem que ser maior ou próximo da largura do obstáculo que ela vai ultrapassar ou da largura da fenda que ela está encontrando. Não ocorre difração, não ocorre quando o comprimento de onda é muito menor que a largura da fenda ou do obstáculo. Então, é importante ter essa noção. Eu vou colocar aqui exemplos concretos. O comprimento de onda do som emitido por uma pessoa falando, ele varia mais ou menos entre 20 centímetros e 20 metros. Varia mais ou menos nessa faixa, entre 20 centímetros e 20 metros. Portanto, esse é o comprimento de onda do som emitido por uma pessoa falando. Portanto, o som, ao chegar a uma porta, ele consegue espalhar-se acentuadamente, ele sofre bem a difração, porque essa medida é compatível, elas são compatíveis com a abertura de uma porta. O comprimento de onda da luz visível é de mais ou menos 10 a menos 6 metros. O comprimento de onda da luz é muito pequenininho. A luz, quando chega numa porta, não consegue espalhar-se. Ela vai apenas em linha reta, naquele espaço da abertura. Não há difração da luz na porta de uma residência, na janela de uma residência, porque o comprimento de onda da luz é muito pequeno em comparação com esses elementos que eu estou falando, porta ou janela de uma casa. O mesmo eu poderia citar em relação a ondas de rádio FM e ondas de telefonia celular. As ondas normais aí de FM, emitidas pelas emissoras convencionais, giram entre 3 e 4 metros aproximadamente. Esse é o comprimento das ondas de FM. Já o comprimento de onda dos celulares é muito pequenininho, é mais ou menos aí, na casa dos 3 centímetros. Ora, as ondas de rádio emitidas aí pelas emissoras FM, emitidas lá pela antena, durante a sua propagação, encontram casas, postes, árvores, mas, como elas têm esse comprimento, elas conseguem contornar esses obstáculos. Normalmente, elas não têm problemas com esse tipo de obstáculo. Já as ondas de celular, como são muito pequenininhas, elas normalmente não conseguem contornar obstáculos como árvores, postes, casas. Daí a necessidade de nós espalharmos uma grande quantidade de antenas pela cidade toda para que as ondas de celular possam se propagar, uma vez que elas vão encontrando obstáculos e têm dificuldade de transpor esses obstáculos. Então, o fenômeno da difração consiste exatamente nessa possibilidade das ondas contornarem obstáculos, né, ou espalharem-se a partir de fendas que surjam durante a sua propagação. Nós temos aqui uma figura de uma esfera se interpondo à propagação das ondas e as ondas conseguindo, de certa maneira, contornar a esfera, sofrendo lá o fenômeno da difração. Temos também aqui na figura, vejam, ondas se propagando num tanque. Esta medida aqui expressaria o comprimento de onda. Ele é bem menor, observem, do que a largura da fenda. Por essa razão, elas não sofrem uma difração acentuada, elas vão praticamente em linha reta, diferentemente do que ocorre lá, onde o comprimento de onda e a largura das fendas são medidas muito próximas. Observa-se de uma maneira bem acentuada a ocorrência do fenômeno da difração. Então, essa é a situação. Comprimento de onda compatível com a largura, eu tenho uma difração acentuada. Comprimento de onda muito menor do que a largura da fenda. Praticamente
não há difração, as ondas espalham-se muito pouco. E o quarto e último fenômeno desse conjunto é o que nós chamamos de interferência. O fenômeno da interferência, essencialmente, é o encontro de ondas que se propagam no mesmo meio. E aí nós temos um reforço ou uma redução da perturbação naquela região do encontro, dependendo da maneira como essas ondas estejam se propagando. Na figura aqui, eu tenho duas ondas de mesma amplitude A, se propagando em sentidos opostos numa corda, se encontrando mais ou menos no meio da corda. Naquele momento do encontro, elas se reforçam, de tal maneira que a amplitude resultante corresponde à soma das suas amplitudes individuais. Da mesma maneira que a figura se formou devido ao encontro, ela se desfaz à medida que uma onda se separa da outra. De tal forma que algum tempo depois, esta aqui, continua a sua propagação para lá, normalmente, como se nada tivesse ocorrido, essa continua para cá, idem. Observem que elas continuam com a mesma velocidade, com a mesma amplitude, com a mesma frequência, as características básicas se mantêm inalteráveis. A ilustração aí, com a animação, proporciona a ideia, né? Do encontro das ondas. Observe. Nós temos a formação e a partir daí essa continua para cá, essa para lá, né? Como se absolutamente nada tivesse ocorrido. Tá? Esse é o fenômeno da interferência construtiva, onde eu tenho um reforço da perturbação. Mas se eu tenho as ondas em posições opostas, e ocorre nesse caso o encontro da crista com o vale, em lugar de haver um aumento, haverá uma redução da perturbação naquela região do encontro. Neste caso, que é o caso mais extremo, como elas têm amplitudes iguais e opostas, a amplitude resultante é zero no momento do encontro. Mas lembro de que essa situação ela é temporária, é exclusivamente durante o encontro das ondas. Isso é, inclusive, muito rápido. Da mesma maneira que aquela figura se construiu a partir do encontro, ela se desfaz. Algum tempo depois, essa continua a sua propagação normal, essa idem, como se nada tivesse acontecido. Observem que muito rapidamente, olha lá, ocorre o fenômeno da interferência. Nesse caso, como não houve aumento, pelo contrário, houve uma redução na perturbação, nós dizemos que ocorreu aí uma interferência destrutiva. Bom, dessa maneira, nós abordamos aqui a ocorrência dos principais fenômenos que ocorrem com as ondas e num próximo encontro, numa próxima oportunidade, iremos, a partir de exercícios de fixação, ajudar a compreensão plena ou a melhorar a nossa compreensão dos fenômenos, bem como enxergar a maneira pela qual esses assuntos, esses fenômenos são tratados aí nas discussões de concurso. Muito obrigado a todos e até o nosso próximo encontro.